Olá, meus queridos, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Graça em Espírito. Passando aqui para mais uma mensagem aqui no canal, quero agradecer a todos vocês inscritos no canal, muito obrigado, sejam todos bem-vindos. Meus queridos, a mensagem de hoje, nós vamos tratar de um assunto que é meio polêmico, porque a religião nos ensinou, que para nós prestar culto a Deus, nós precisamos de ir para a igreja. Lá tem um equipamento sonoro, um microfone, ali a pessoa pega, fala forte ali, bem forte ali no microfone, com aquele equipamento de som no último volume, para chamar a atenção das pessoas, e que aquela igreja lotadas de pessoas. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? O que Jesus de Nazaré disse em Israel sobre isso? Muitas vezes eles oram nas praças, nas feiras, levam ali equipamento de som e faz ali uma oração no tom alto, coloca ali no grave, para dar uma voz mais forte, ali. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Outro dia eu estava vendo na feira lá mesmo, veio ali uns irmãos ali do sistema e colocaram um equipamento de som, fez lá uma meia hora de culto, ali com um volume muito elevado. Mas eu estava pensando comigo mesmo ali, porque ali, aqueles eventos ali, tanto faz na feira, como carro de som, na rua, nas praças, como também na igreja, ali que eles fazem ali aqueles eventos ali. E eu estava pensando assim, que na Bíblia está diferente. Por que está diferente? A maneira de ser pregada a palavra de Deus, a maneira de ser conduzida aquele culto. Segundo a Bíblia, aquela maneira de ser cultuada a Deus, Deus não agrada. Deus não é contra que as pessoas se reúnam para falar no seu amor, para ensinar aos outros que às vezes não têm um conhecimento da palavra de Deus. Veja o que está escrito em Mateus capítulo 6, no versículo 5. Jesus de Nazaré, lá em Israel, ensinando as pessoas que seguiam, as pessoas que entenderam sua maneira de ensinar, que saía daquelas sinagogas, que saía daquele templo de Jerusalém e o seguia, porque Jesus ele não tinha igreja. Jesus, hoje para a religião, Jesus era um desigrejado. Jesus não mandava ninguém ir para as igrejas. Jesus reunia as pessoas e ensinava o Evangelho, ensinava a palavra de Deus. Veja o que ele disse em Mateus capítulo 6, no versículo 5. Ele disse assim: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para ser visto pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Veja que aquelas pessoas que faziam esses eventos nas sinagogas, nas esquinas das ruas, eles não estavam de acordo com a palavra de Deus, eles estavam buscando ser reconhecido pelos homens, ser visto pelos homens, e isso Jesus disse que eles conseguiam. A mesma coisa faz a religião. Eles fazem esses eventos para ser notado pelas pessoas, e a recompensa deles é ser visto pelas pessoas. Isso eles conseguem. O que acontecia lá no passado foi copiado, implantado aqui nas igrejas do Brasil.
buscarem a recompensa dos homens, é o que nós vê todos os santos dias na religião. Em Mateus 6, versículo 6, diz Jesus: Tu, porém, quando orares, vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará plenamente. Veja que o culto a Deus, a oração a Deus, não precisa ser vista por ninguém, apenas uma intimidade sua para com Deus. E Deus que está em secreto vê e te recompensa. Não precisa você pegar um microfone, um equipamento de som ou pedir a alguém para falar o seu nome alto ali, em alto tom, para as pessoas escutarem. Isso não vai fazer com que Deus resolva o seu problema. O seu problema, Deus sabe qual que ele é. Porque a palavra diz que Deus que vê em secreto te recompensará. Deus que vê em secreto, Ele te vê num leito de um hospital, Ele te vê no seu trabalho, Ele te vê no carro, não importa, Ele te vê, Ele conhece tudo sobre você. Ele conhece a tua enfermidade, Ele conhece as tuas necessidades, não importa ela qual seja, porque Jesus aqui estava ensinando aquelas pessoas que estavam cansadas de buscar nas sinagogas, aquelas pessoas que estavam cansadas de buscar daquela maneira que buscava aqueles hebreus, e agora segue Jesus, porque vê em Jesus um ensinamento diferente, como é o ensinamento da graça que a religião não conhece. A religião não entende que a graça de Deus era o que Jesus estava ensinando. Era ter misericórdia, era ter amor a Deus, era entender que Deus te vê em todos os momentos, em todos os lugares. E Jesus tinha certeza do que ele falava. Em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 7, Jesus diz: E quando orardes, não useis de vãs repetições como faz os pagãos ou gentios, pois imagina que, devido ao seu muito falar, serão ouvidos. E Jesus diz que para não orar como os gentios, mas aqui Jesus cita os gentios, os pagãos, não na questão de que ele estava fazendo de maneira querendo alguma coisa ser visto pelos homens, não. Ele cita porque os gentios, os pagãos aqui não tinham alguém para ensinar, e os hebreus tinham. E os hebreus tinham, eles estavam fazendo errado na intenção de ser visto pelos homens. E aqui Jesus volta e cita os pagãos, os gentios, mas não na intenção de dizer que eles estavam errados. Eles não estavam certos, mas eles também não conheciam como os hebreus conheciam. Mateus 6, agora versículo 8. Diz Jesus: Portanto, não vos assemelheis a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe tudo de que tendes necessidades, antes mesmo que lhe peçais. Veja que antes que você peça uma coisa, qualquer coisa a Deus, Ele já sabe que você precisa. Ele já conhece todas as suas necessidades. Agora, Jesus vê, Deus sabe. Não importa onde você esteja, não precisa você pegar o microfone, ir para a igreja, sapatear, rodopiar, gritar, fazer barulho na intenção de Deus ver. Não, isso é, segundo a palavra de Deus, isso é errado. Deus não está condenando que você se reúna, mas fazer as coisas certas, porque Deus sabe de todos onde que está cada um de vós ou de nós.
Veja, e Jesus tinha certeza no que estava falando. Veja, uma coisa que me admira muito bem é que em nossa época existe a Bíblia. Na nossa época existe a Bíblia escrita, com todos os capítulos, versículos, que nos mostra, que nos ensina. E na época de Davi não tinha. E veja o que diz sobre Deus, sobre o que Deus pensa de nós, o que Deus acha de nós. O rei Davi já sabia. Veja o que diz o rei Davi no Salmo 139, começar do versículo 2. Ele diz: Tu conheces o meu sentar, o meu levantar, de longe entende o meu pensamento. Veja, Jesus estava certo. Deus conhece, Deus sabe tudo sobre você. Ele diz no versículo 3: Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Veja, não tem caminhos, não tem pensamento, não tem onde que você está que Deus não sabe. No versículo 4: Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Veja que o rei Davi naquela época já sabia, já conhecia da onisciência de Deus, da onipresença de Deus, do que Deus conhece no nosso coração, do que Deus conhece no nosso dia a dia. E hoje, os líderes religiosos ensinam, conduzem as pessoas ao erro. Porque na presença de Deus não é gritar naquele templo, não é gritar nas praças, nas feiras, não é gritar nas esquinas das ruas para ser vistem pelos homens. Essa recompensa ganha. Eles ganham ali porque todos veem, mas a recompensa de Deus não. É diferente, no racional. Deus quer um culto racional de amor e fé. Amor verdadeiro e fé verdadeira. Porque não adianta gritar, não adianta rodopiar, não adianta pular, não adianta ligar carro de som. Para Deus, isso não vai fazer diferença nenhuma. Vai fazer diferença o seu coração, a sua intimidade com Ele. 139 Salmos, versículo 5. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Veja que está protegido por Deus. Todos nós, por onde andamos, por onde estamos, a mão de Deus está sobre nós. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado é, e não o posso atingir. Veja que Davi estava tendo um conhecimento elevado, mas ele disse que não podia atingir. Versículo 7. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde me fugirei da tua presença? Meus queridos, a palavra de Deus é bem clara. A palavra de Deus não precisa a pessoa ter um conhecimento. Basta a pessoa estudar, em colocar sentido nas palavras, prestar atenção o que está dizendo a palavra de Deus. Muitos irmãos dizem: olha, você está fora da presença de Deus, você não está na igreja. Outros dizem: olha, você está com a vida toda errada, está bebendo, está fumando, está fora da presença de Deus, e Deus vira as costas para você. Meus queridos, isso não é um conhecimento, isso não é um ensinamento bíblico. A Bíblia está te falando diferente. Vejam, em Provérbios 15, no versículo 3, Jesus outra vez estava certo. Deus conhece tudo e todos. Não precisa fazer essas coisas que são feitas nesses templos religiosos. Não precisa ser feitas essas festanças, copiar essas coisas que tinha Israel, essas hipocrisias que Jesus disse que quem fazia isso eram os hipócritas. E essas hipocrisias foi copiada e trazida aqui para o Brasil. Veja, Provérbios 15, versículo 3, se Deus olha só para os que estão na igreja, Deus olha só para os bonzinhos.
Veja o que está escrito: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, vigiando os maus e os bons. Veja que os maus vêm primeiro, vigiando os maus e os bons. Como é que um religioso diz que Deus vira as costas para as pessoas que estão no erro? Deus está vendo. Se for da vontade de Deus, na hora certa, Deus tira aquela pessoa daquele erro. E se for uma pessoa que nasceu para ter aquele papel aqui na terra, não cabe nós a julgar, a dizer que aquela pessoa está fora da presença de Deus, porque isso é antibíblico. A Bíblia diz que Deus está vendo ele também, assim como está vendo os bons. No livro de Jó, capítulo 28, no versículo 24, está escrito: porque ele percute até as extremidades da terra. Sim, ele vê tudo o que há debaixo do céu. Olha, veja que Deus está vendo tudo em tempo real. Ele percute em toda a face da terra. Ele vê tudo, os maus e os bons. Ele sabe, ele te conhece, como diz Davi, como diz Jesus. Entra no teu quarto, após ter fechado a porta, ora o seu Pai que está no céu, que ele vê. Jesus não está condenando as reuniões das pessoas, não. Ele está condenando a maneira de ser conduzido o culto a Deus. Ele chama de hipócrita. E essa hipocrisia continua até hoje nos nossos dias. Alguém comentou outro dia, mas lá em Hebreus é outro contexto, mas alguém comentou outro dia que lá em Hebreus estava mandando as pessoas reunirem, né? Mas é como eu estou falando, Jesus não diz para não reunir, ele falou: quando reunir, não fazeis como os hipócritas. E aqui eu estudei para você entender se você está longe de Deus, para você entender que onde você está, Deus está. Deus está presente. Às vezes você está passando por uma situação difícil, não é porque Deus virou as costas para você, é porque Ele permitiu. Fala com Ele, porque Ele sabe. Antes de você pensar alguma coisa, de falar alguma coisa, Deus já sabe o que você vai falar. E no momento certo, Ele livra você dessa situação que você esteja passando. Tudo isso não é porque você está fora da presença dEle, porque você não está indo na igreja gritar, pular. Não, meus queridos, não é. A palavra de Deus está falando ao contrário. Eu citei Hebreus 10, 25, o capítulo 10, o versículo 25, porque alguém comentou outro dia que Paulo mandou as pessoas reunirem, mas aqui é um outro contexto, mas vamos estudar para nós entender, porque não pode deixar dúvidas. A palavra de Deus não pode ter dúvidas. Tem que ler e entender. E se não saber o que está dizendo, procure alguém que possa orientar, mas que oriente da maneira correta. Veja, Hebreus 10, 25. Não abandonemos a tradição de nós reunirmos como igrejas, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está próximo. É uma tradição de reunir. Ele diz, é uma tradição para reunir. Ele não está mandando parar de reunir. Ele está mandando reunir, mas que faça as coisas da maneira certa. Orienta os irmãos, ensina os irmãos. Por que Paulo tinha essa preocupação? Porque Paulo diz que o tempo está próximo. Porque ali, meus queridos, ele esperava o juiz de Deus com Israel. Ali estava vivendo os últimos dias de Israel, de Jerusalém. Mas daquele período de lei, um período que tinha em Israel, que era um sistema de lei que estava matando o povo.
estava matando o povo sem que o povo merecia tamanha crueldade. Os doutores das leis apoderavam sobre elas e matavam aquelas pessoas menos favorecidas que cometiam um pecado. Eles não agiam de misericórdias. Então, por isso, Paulo está falando para não abandonar a tradição. É outro contexto. E ele diz: quando reunidos, exortam uns aos outros, ensinam, fala que está cumprindo, fala o que está acontecendo, fala do amor de Deus, fala da graça que alcançou as pessoas. Esse contexto aqui é outro contexto, mas alguém citou, eu fiz questão de estudar, porque está falando para reunir como igrejas. Deus não é contra as pessoas reunirem como igreja. O que Deus é contra, meus queridos, é esse sistema de conduzir um culto de adoração a Deus. O evento ali está mais para chamar a atenção das pessoas, que no bairro todo houve ali, na escuta, aquele evento. Ali já ganhou o galardão, que as pessoas já conseguiram entender que aquilo ali é um culto, que é essa a intenção de atingir as pessoas. E Jesus disse que isso é um galardão. E aqui em Hebreus 10, 25, Paulo está falando com os hebreus para não esquecer que o tempo está próximo, o dia está próximo. Qual é o dia? Era o dia do juízo final, o dia de Deus destruir aquele templo em Jerusalém, o dia do juízo final de Israel. E isso aconteceu. Se você pegar a história, se você pegar a história bíblica e fazer comparação com a história de Flávio José, que aconteceu em Israel, você vai entender o que o apóstolo Paulo estava falando. É um outro contexto. Hebreus 10. A mensagem é essa. Vamos reunir? Vamos, mas vamos fazer a coisa da maneira correta. Não vamos ser hipócritas. Vamos parar de hipocrisias. Essa hipocrisia não salva ninguém, não recupera ninguém. Mas que você tenha certeza no seu coração que não importa onde você esteja, Deus está te vendo em todos os lugares, em todos os minutos, em todo o tempo. Não importa onde você está, Deus está presente. Graça e paz. Até um próximo vídeo.